Ok, pessoal, dando sequência, fizemos então a questão de número 3, vamos para a questão 4 da Sesgran-Hill, né? A que taxa anual de juros simples deve-se aplicar um capital para que ao final de 20 meses o seu valor seja triplicado. Ele quer triplicar o valor e quer saber a taxa anual de juros simples ao final de 20 meses. Então vamos fazer aqui a questão de número 4. A que taxa anual? Então quer saber a taxa, né, pessoal? A que taxa anual? E ainda quer saber a taxa na sua forma anual. De juros simples, então a gente sabe que o problema envolve juros simples. Deve-se aplicar um capital. Um determinado capital, ele não diz qual o capital, para que ao final de 20 meses o seu valor seja triplicado. Como não é dito capital, a gente vai simular um capital qualquer, né? Então vou atribuir um valor de 100 para esse capital. E está dizendo que ao final de 20 meses, ou seja, o prazo, né? Ao final de 20 meses, esse capital, o que está dizendo ali? Esse capital ele vai ser triplicado. O valor dele é triplicado. Certo? Ou seja, o valor final dele, né? Lá no fim, né? O capital equivalente desse valor de 100 lá no fim vai ser triplicado, conforme diz o problema ali, ó. Então, está pedindo efetivamente o que, pessoal? O montante. Esse montante ele é triplicado, ou seja, ele vai ser o valor de 300. É muito mais fácil, pessoal, tá? Quando tiver exercício assim, o dobro do valor, o triplo do valor, o valor seja triplicado, né? Ou a metade do valor, tu sempre atribui um valor para resolver o problema. Fica mais prático sua resolução. E um valor que seja fácil, pega o valor de 100, de 200 ou de 1000, né? Eu peguei no caso 100, que eu achei o mais simples possível. E está pedindo a taxa anual de juros. Muito bem. Olha só, a gente tem um montante de 300 e tem um capital de 100, não é mesmo? Quanto de juros? Lembra da fórmula? Juros é montante menos capital, ou seja, 300 menos 100, que dá igual a 200 de juros, né? Então eu tive um juros ou rendimento de 200. O que está sendo pedido aqui? A taxa. Muito bem. Qual é a mesma fórmula da taxa? Juros sobre capital vezes N. Qual o valor dos juros? 200, né? Vocês viram como foi importante a gente ter calculado rapidinho embaixo aqui na folha esse valor de 200, né, gente? Porque a gente pode aplicar numa fórmula muito mais simples, né? Do que se a gente fosse aplicar na fórmula lá do montante, né? Que tem um valor entre parênteses, né? E torna a conta mais complexa, mais complicada de ser resolvida numa prova onde o tempo de execução para a questão é em torno de 3 minutos, né, gente? Então, a gente tem que sempre saber os atalhos, tá? 200 sobre capital é quanto? 100. Vezes N é 20, tá? Então, o I ficou igual a 200 sobre
100 vezes 20 é 2.000. Simplifica aqui, 2 sobre 10. 2 sobre 20. Mesma coisa que 1 sobre 10, né? Ou 0,10, tá? Essa taxa, ela está na sua forma unitária. Multiplicamos agora por 100. Vai ficar 10% ao mês. Por que ao mês? Porque eu estou usando o período em meses. Mas ele não está me pedindo, o examinador na questão da questão 4, ele não está me pedindo a taxa na sua forma mensal. Ele está me pedindo qual a taxa anual, não é mesmo? Como é que fica essa taxa anual? Bom, eu tenho a taxa de 10% em um mês. Em 12 meses, eu vou ter quanto de taxa? Basta fazer uma regrinha de 3, né? Ou multiplicar por 12 direto, né, pessoal? 10 vezes 12 vai dar igual, então, a 120% agora ao ano, respondendo à questão, né? 120% anual. Resposta, então, ficou letra D de dado. Certo, pessoal? Vamos em frente, então. Na próxima questão, também da Sesgran-Hill. Um capital de 15.000. Então, vamos anotando. Vamos lendo e pegando os dados. Questão 5. Um capital de quanto mesmo? Um capital de 15.000. Foi aplicado a juros simples. A taxa bimestral de 3%. Ao bimestre. Ele falou bem claro no problema examinador, né? Falou ali 3% ao bimestre, porque ele falou taxa bimestral, né? Deu quanto montante ali nessa aplicação? 19.050 de montante. Ele não disse que o rendimento ou o juro, ele está falando do montante de 19.050, né? Montante igual a 19.050. O que ele quer saber nessa questão? Ele quer saber aqui o prazo, né? Quer saber o prazo. Muito bem. De novo, pessoal, sempre que a gente tiver montante e capital numa questão, a gente procura ter o juro, né? Tá? Qual o valor do juro aqui? É a diferença, né, entre montante e capital, né, pessoal? Que vai dar 4.050. 4.050, então, é o juro obtido nessa aplicação, né? Qual aplicação? 3% ao bimestre. Ok, ele quer saber o prazo. Lembrem da fórmula dos juros? Capital vezes I vezes N. O que está pedindo agora na questão? Está pedindo o juro? Não. Está pedindo o prazo. Então eu vou isolar a variável que eu quero descobrir. Vou isolar N, né? N é igual a quê? Juros sobre o capital. O C e o I estão multiplicando, passam para o outro lado, dividindo, ok? C vezes I. Tá? Vamos ver então. Quanto que deu os juros? 4.050. Qual a aplicação? Ou o capital, né? Vezes I. Vai ficar
0,03, né, gente? Aqui, ó, pessoal, taxa sempre na forma unitária ou decimal, tá? Quando for usar a fórmula. Tá bem, gente? Muito bem. Como é que a gente poderia, simplificando o máximo possível para resolver essa questão aqui? 4.050 sobre 15.000, que multiplica por 3 sobre 100, né? Simplifico 2 zeros em cima, 2 zeros aqui embaixo. Ficou quanto? 4.050 sobre 150 vezes 3. É o que restou no denominador, né? 450. Então, o nosso problema aqui se resume em dividir 4.050 por 450, tá? Vai dar exatamente 9. 9 o quê? O que é 9, pessoal? É o N? Tá, é o N. Mas é o quê? Anos, bimestres, trimestres, quadrimestres? 9 bimestres, não é mesmo? 9 bimestres é a resposta. Por que 9 bimestres? Porque na fórmula eu utilizei a taxa bimestral de 3%, certo? Muito bem, 9 bimestres equivalem a quanto? A 18 meses, né? E 18 meses equivalem a quanto? 18 meses eu consigo tirar 12, né? Fica, então, 1 ano e 6 meses, né? Ou 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses, né? Ficou a resposta do problema de número 5. Resposta, então, ficou letra D. Ok, pessoal? Então, muito cuidado, né, com esse tipo de coisa. Se a gente estiver utilizando, né, uma taxa na sua forma bimestral, né, o meu prazo ele tem que ser sempre bimestral, sempre cuidar isso aí, né, pessoal? Tá? Em juros simples, como as taxas são proporcionais ou lineares, dá também para a gente transformar as taxas, né? Mas sempre por padrão aqui, a gente vai procurar transformar os prazos. Então é muito importante, né? Sempre que a gente tiver também montante capital num problema, procurar ter os juros, especialmente em problemas envolvendo o juro simples. Certo, pessoal? Vamos para a questão seguinte, né? Que também é uma questão similar, que pede prazo, né? Vamos dar uma lida aqui. Essa já é da FCC. Um capital foi aplicado a juros simples, a taxa anual de 36%. Então, vamos lá para o problema. Um capital foi aplicado a juros simples, a taxa anual de 36%. Questão 6. Taxa anual de 36%, né? E só falou um capital. Para que seja possível resgatar-se o quádruplo da quantia aplicada, ou seja, 4 vezes esse valor, né? Esse capital deverá ser aplicado por um período mínimo de... Quer saber aqui o prazo, né? Quer saber o tempo que o capital deve ficar aplicado? Está pedindo o período, está pedindo o prazo, né? Novamente, a gente precisa calcular o prazo, né? Ou seja, eu vou aplicar... Ele não está falando o valor do capital que eu vou aplicar, então chuta um valor de 100. Aplicou 100, né? Vamos lá para o problema e vamos anotar aqui, ó, capital de 100, pronto.
Quanto eu vou resgatar? O que é o valor de resgate? É o montante, gente. O valor de resgate é o montante. E está dizendo que esse montante é o quádruplo. Ou seja, se eu apliquei o valor de 100, eu vou resgatar o quádruplo. O quádruplo, ele é 400, né? Está me pedindo aqui qual o prazo, né? Esse capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de, né? Qual o prazo dessa aplicação? Certo? Muito bem, pessoal. O que a gente podia fazer aqui nesse problema? Vocês notam que, via de regra, em todos os problemas aqui, é importante que a gente leia a estrutura do problema, interprete ele, pegue os dados e veja o que vai fazer. A gente já viu que tem capital e montante, não é mesmo? Então a gente tem quanto de juros? No caso aqui a gente vai ter juros de 300. Isso aqui é para facilitar na hora de descobrir esse prazo, tá? Lembrem-se que vocês vão fazer concurso público para auditor, né? Não é qualquer concurso público, né? E vocês precisam ser o mais breve possíveis na resolução das questões, ok, pessoal? Então temos juros de 300. Qual a taxa de juros que é dada aqui? 36% ao ano. Vamos transformar isso aqui logo para mês, né? 36 por 12, isso aqui equivale a uma taxa de 3% ao mês, não é mesmo? 3% ao mês, tá? Particularmente, eu prefiro trabalhar com taxas mensais, né? Então, dessa vez resolvi aqui, vou trabalhar com período mensal, ou seja, a minha resposta vai dar direto período mensal. Por quê? Porque eu transformei a taxa agora para meses, né? Ao mês. Muito bem. Como é que ficou mesmo a fórmula do prazo, né? Repetindo a fórmula anteriormente, pega no problema anterior como é que ficou? N é igual a juros, né, sobre capital vezes I. Qual o valor do juro? 300. Qual o valor do capital aplicado? 100. A gente simulou um valor de 100, né, gente? 100 vezes I. Quem é o meu I? É 3% ao mês, né? 3 sobre 100, né? Tá? Dá para simplificar aqui, né? Então aqui ficou, o que restou na fórmula? 300 sobre 3, né? 300 sobre 3 é igual a 100 o quê? Meses. 100 meses. O que equivale 100 meses? Bom, 100 meses a gente primeiro tem que ver quantos 12 cabe dentro de 100, quantos anos tem aí, né? Pega 100 e divide por 12 e vê o inteiro que vai dar, né? Tá? Vai dar 8, né? Então, ó, 12 vezes 8 dá 96. 96 meses equivalem a 8 anos, né? Então aqui deu o quê? 8 anos. Já tirei 96 daqui, ó. Menos 96. O que me restou? Me restaram 8 anos e 4
meses. É a resposta do problema de número 6. 8 anos e 4 meses. Resposta letra B. Certo, pessoal? Vamos seguindo em frente, então, né? Outra questão aqui da Sesgran-Hill. Questão de número 7 da Sesgran-Hill. Uma geladeira é vendida. Uma geladeira é vendida à vista por 1.000, ou em 2 parcelas, sendo a primeira como uma entrada de 200 e a segunda 2 meses após no valor de 880. Quer saber a taxa mensal de juros utilizada, né? Vamos pensar no fluxo de caixa dessa questão aqui, como é que ficou, né? Uma geladeira é vendida à vista por 1.000, né? Ou em 2 parcelas, sendo a primeira como uma entrada de 200. Deu uma entrada de 200. O que é efetivamente para a gente o valor financiado? Quanto que eu financiei? O valor financiado nada mais é que o valor à vista, né, pessoal, menos a entrada. Ou seja, o valor à vista é 1.000. Mas eu não consigo pagar essa geladeira toda 1.000, eu não tenho 1.000. Então eu vou dar uma entrada de quanto? De 200. 1.000 menos 200. Deu 800. Né? Quer dizer então, pessoal, o que aqui, ó? O valor financiado, né? O valor que eu pedi emprestado para sair com essa geladeira hoje, efetivamente é de 800 reais, né? Nos quais eu paguei o quê? E a segunda parcela, olha só, uma geladeira é vendida à vista por 1.000 ou em 2 parcelas, sendo a primeira como uma entrada de 200, né? E a segunda 2 meses após. Passaram-se 2 meses e tu pagou 880, né? Tá aqui o problema, né? A gente transformou esse problema num fluxo de caixa. Dá para ver de cara que o capital, ele é 800 reais. O capital nesse caso, pessoal, capital, ele é o valor financiado, gente, tá? É aquilo que tu financiou. Tu não conseguiu pagar essa geladeira à vista. Ou seja, tu tiveste que financiar o valor. O valor financiado, o valor tomado emprestado, o valor do empréstimo, o valor inicial ou o valor presente é sempre o capital, tá, gente? Esse capital eu paguei em 2 meses, o valor de quanto? 880. Tá aqui, ó. Né? Já vejo de cara, então, que teve quanto de juros aqui? Juros de 80 reais, né? Em quantos meses? O meu prazo é igual a 2 meses, porque é após 2 meses, né? Certo? Ele quer saber a taxa mensal, né, de juros simples utilizada na operação. Então quer saber o I, que é igual a juro sobre capital vezes N. Quem é o juro? É 80 sobre capital. 800 vezes N fica 2, né? Dá para simplificar aqui, né, gente? Certo? Ficou o 8 com 80 ali, ó. Dá para simplificar por 8, né? Fica 1 aqui
E aqui embaixo, 80 por 8 ficou 10. Então, 1 sobre 20, né? 1 vinteavos, tá? É a mesma coisa que 0,05, tá? 0,05 não é 0,05%. Lembrem que na aplicação, né, eu vou obter a taxa de juros na sua forma unitária. Então, essa aqui é a forma unitária, né? Eu tenho que lembrar de multiplicar por 100, né? Então, como é que fica agora? 0,05 vezes 100, que vai dar igual a 5% ao mês, tá? Resposta, letra B. Certo, pessoal? Então, nessa questão, né? Qual a taxa mensal de juros simples utilizada? É importante a gente observar diversas coisas, que o problema envolve juros simples, que o problema está pedindo a taxa na sua forma mensal, certo? Aqui é um outro problema um pouquinho mais complexo, tá? Mas vocês podem ver que a gente montando o fluxo, né, o fluxo de caixa e vendo efetivamente o que foi financiado, né? Isso é que importa, o valor financiado, né? Ou seja, é o capital de 800, que nada mais é que a diferença entre o valor de 1.000 e o valor de 200, ou seja, o valor à vista e o valor da entrada. Certo, pessoal? Muito bem, fizemos a questão aqui de número 7. Vamos para a questão de número 8, para a questão seguinte. Vamos ver aqui. Na compra de um par de sapatos, Lucimara pode optar por duas formas de pagamento. À vista, 225. Ou seja, na data zero chegou, pagou e quitou, né? Ou 125 no ato da compra. O que quer dizer no ato da compra? Quer dizer que ela deu de entrada 125. Mais uma parcela de 125 um mês após a compra. Se Lucimara optar por fazer o pagamento parcelado, a taxa mensal de juros simples cobrada nesse financiamento é de... Vamos ver. Pessoal, questão muito similar à questão anterior. Pensando no fato que ela parcelou, tá? Qual o valor financiado? Ou seja, qual o meu capital na operação? O meu capital aqui vai ser o quê? O valor à vista, né? 225 menos o que eu dei no ato da compra, o que eu dei de entrada. 125. A Lucimara não teve todo o dinheiro para dar à vista. Por isso ela apela para o pagamento a prazo, para a compra na forma a prazo, certo? Então, qual o valor financiado aqui? Importa saber o valor financiado inicialmente, gente, tá? O valor financiado, ele nada mais é que o capital, certo, gente? 225 menos 125 vai dar quanto? 100. 100, então, é o meu capital nesse problema, né? Qual é a forma de pagamento? 125 no ato, mais uma parcela de 125 um mês após a compra. N é igual a 1 mês, tá? Um mês após a compra. Quanto que ela vai pagar um mês após a compra? É o montante, né? Montante de 125.
Se Lucimar optar por fazer o pagamento parcelado à taxa mensal de juros cobrada, qual é a taxa mensal aqui? Quer saber a taxa, né, gente? Quer saber a taxa nesse problema aqui, ok? Muito bem. Novamente, nós temos capital e montante. Qual o valor dos juros cobrado pela Lucimara por ela ter financiado? Né? Dá para ver de cara que é 125 menos 100, que vai dar igual a 25. 25, então, é o valor do juro. Foi cobrado o juro de 25, né? Qual é a fórmula da taxa de juros? I é igual a J sobre capital vezes N. Qual o juro? 25. Qual o capital? É 100, né, pessoal? Lembrando, o capital é sempre o valor financiado ou o valor emprestado, o valor financiado, empréstimo, financiamento, tudo a mesma coisa, pessoal. Certo? Para efeitos de estudo na matemática financeira, né? Então, 25 sobre 100 vezes N. N é um mês, né? 25 sobre 100 aqui ficou, dá para simplificar, 1/4, que é a mesma coisa que 0,25, tá? 0,25, a taxa está na sua forma nominal ou percentual aí? O que vocês acham? Ou melhor, unitária ou percentual? Unitária, né, gente? 0,25. Tem que lembrar de multiplicar isso aqui, ó, por 100, né? Que vai dar, então, 25%. Certo? Letra C é a resposta dessa questão aqui. Ok, gente? 8, letra C. É a taxa que está embutida por ela ter feito esse financiamento, né? Esse pagamento parcelado. Por quê? Certamente porque ela não pôde pagar o valor completo, ok? Vamos apagar aqui um pouquinho e já vamos para a questão seguinte, né, pessoal? Fizemos a questão de número 8, né? Vamos para a questão de número 9. Questão de número 9 envolve taxas equivalentes, né? Matéria que a gente viu agora, né, gente? Essa questão da ESAF, né? ESAF é uma banca tradicional aí, né? Para concursos, especialmente da área federal, né? A ESAF. Vamos lá. Questão 9. Indique nas opções abaixo qual a taxa anual unitária equivalente à taxa de juros simples de 5% ao mês. Não é mesmo? 5% ao mês. Nessa questão só nos é dado 5% mais nada, né? 5% ao mês. Como é que ficaria isso aqui? Ele quer saber taxa anual. Bom, num ano eu tenho 12 meses. 5 vezes 12, que vai dar igual a 60% ao ano, né?
60% ao ano. É a taxa anual, então, né? É a taxa anual. Nós temos 5% ao mês. Ou seja, em juros simples, em 2 meses, nós teríamos quanto? 10%, né? E assim sucessivamente, né? Lembrando, gente, né, que juros simples são taxas lineares, taxas proporcionais, né? Basta aqui fazer 5 vezes 12, que equivale a 60% ao ano, né? Olha só. Só que uma coisa, ele está perguntando a taxa anual unitária. Na sua forma unitária, aqui, essa forma aqui, pessoal, é uma forma percentual, tá? E tem uma pegadinha nessa questão, porque o estudante incauto nessa questão marcaria letra A de cara, né? Mas olha só, está perguntando a taxa anual unitária. Se ele dissesse taxa anual e não falasse nada, a gente ia deduzir, tá, é percentual, letra A, ok. Ou se falasse taxa anual percentual, ok, letra A. Mas não, ele está falando a taxa unitária. Se ele quer a taxa na sua forma unitária, o que a gente tem que fazer? Pegar o 60 e dividir por 100, né? Que vai dar 6 sobre 10, 0,6. 0,6, letra D é a resposta. Uma questão que tem uma pegadinha, é fácil a questão, mas tem pegadinha nessa questão, tem que se ligar. Certo, gente? Então, fizemos aqui a questão de número 9. Vamos agora para a questão de número 10. Antes, vamos apagar aqui, né? A questão, então, 9, né, gente? Letra D, né? É a taxa na sua forma unitária. Lembrando, né, no estudo das taxas, né, taxas têm 2 formas, né, percentual e unitária, né, unitária ou decimal, né, 0,6, né, ou seja, 60 sobre 100. Tá, pessoal? Vamos dar uma olhada, então, na questão seguinte, né, na questão de número 10 agora. Qual o tempo necessário? De novo, está pedindo prazo, né? Quando pedir o tempo necessário, o prazo, o período, né? Quer saber o N, né? Então, vocês já vão anotando aqui, ó. Quer saber o N, né? Qual o tempo necessário para que o montante produzido pela aplicação de 1050. O que é aplicação? Valor aplicado é o capital de 1050, certo, pessoal? A taxa de juros simples de 8% ao mês se iguale ao montante produzido pela aplicação de 1470. Então, aqui é um problema que envolve 2 aplicações, né? Tem uma outra aplicação aqui de 1470, não é mesmo? A taxa de juros simples de 5%. Na segunda aplicação eu utilizo 5%. Na primeira aplicação a gente vai utilizar 8%, né? Ok.
considerando que ambos os capitais foram aplicados na mesma data. Muito bem. Então, qual o tempo necessário para que o montante produzido pela primeira aplicação, se iguale ao montante produzido pela aplicação de 1470, né? Então, o montante 1 tem que se igualar ao montante 2, certo, gente? Montante 1 tem que ser igual ao montante 2, tá? Quem é o montante 1? Aqui nós temos o capital 1, né? Aqui nós temos o capital 2. Então, montante 1 é o capital 1 multiplicado por 1 mais I vezes N, né? O montante 2 é o capital 2 multiplicado por 1 mais I vezes N. Certo, gente? Aqui é uma questão um pouquinho mais trabalhada, né? Quem é o capital 1? 1050, né? Vezes 1 mais I, 0,08, né? Vezes N, né? É igual ao capital 2, 1470, por 1 mais I, 0,05, vezes N, né? Então, a gente tem que desenvolver, né? Isso aqui fica um sistema para resolver, na verdade, né? Esse aqui igual a esse aqui. 1050 vezes 1 é 1050, né? Ficou 1050. 1050 vezes 0,08. Vai dar 84. Que é igual... Mesma coisa, chuveirinho aqui, né, gente? Lembrando que o termo, quando multiplica por um parênteses, ele multiplica por todos os elementos que estiverem dentro do parênteses. Então, 1470 mais 1470 vezes 0,05 vai dar 73,5 N, né? Agora tá, gente. Agora é só a gente isolar, né? Passo 73,5 para o outro lado, abatendo de 84, né? Vai dar 10,5 N, né? Que é igual a 1470 menos 1050, né? 1470 menos 1050, né? 1050 passa para o outro lado, negativo. 420, o 10,5 está multiplicando, passa dividindo, né? Por 420. 420 sobre 10,5 vai dar 40, né? Resposta A. Ou seja, nessa questão aqui, né? Resposta realmente é letra A. É uma questão que tu não resolve somente pela fórmula. Tu precisa necessariamente igualar os dois montantes para chegar à resposta final de 40 meses, né? Porque eu estou trabalhando com taxas mensais, né, gente? Então, montante 1 igual a montante 2 e vai desenvolvendo. É muito importante saber trabalhar álgebra nessa questão. Ou seja, matemática financeira não é somente aplicação de fórmulas. Tem que saber álgebra, tem que saber passar um termo, né? Um determinado termo para um lado, um outro termo para o outro, né? Para a gente chegar na questão que é a letra A. Então, 10, resposta letra A. Certo, pessoal?